Bom dia, bom dia, bom dia, preciosos, preciosas do Rei Jesus. Segundou por aqui e hoje é dia de pão. Pão antes do pão, antes de qualquer coisa, antes do cafezinho, eu lhe convido a buscar, a degustar a inerrante palavra do Senhor. Na série Amar Quem Não Merece Ser Amado, hoje eu quero falar de um homem que fez toda a diferença, um homem que ele não merecia ser amado, mas o Senhor o amou. Hoje eu quero falar de Davi. Mas antes de eu falar de Davi, eu quero ler o texto áureo com você, que se encontra em 1 João, capítulo de número 4, versos 7 e 8, que diz assim: Amado, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Então, como eu havia falado nessa série, amar aquele que não merece ser amado, hoje eu quero falar do rei Davi. Davi. E o nome Davi no hebraico eu fui buscar e achei interessante. Davi, o significado de Davi no hebraico é amado, é querido de Deus. Uau! Oh, aleluia! Eu creio que você, como eu, conhece muito bem a história de Davi. Davi, aquele que ficou conhecido por matar Golias, matar aquele gigante, aquele que ficou conhecido por matar milhares, aquele que foi conhecido, ficou conhecido como um adúltero que mandou matar o marido de uma mulher casada. Eu creio que você conhece a história de Davi. Davi começou muito bem, como eu te falei. Ele era o filho mais novo de Jessé. E em uma certa feita, Jessé queria saber como é que estava o exército de Israel, porque ali tinha algum dos seus filhos, entre ele Eliabe. E aí ele falou, vai lá, até um acampamento do exército, leva lanche para os seus irmãos e me conta como que está lá acontecendo a guerra. E Davi foi, deixou a sua bagagem lá, foi até o exército, deixou a sua bagagem, enfim. Quando ele chega, Eliabe vê, fica irado e fala, você já veio aqui, né, só para curiar, eu sei a presunção do seu coração. E cadê aquelas poucas ovelhas que você cuida? Então Davi era filho de Jessé, o filho mais novo de Jessé. Ele era pastor, um pastorzinho de poucas ovelhas, segundo o seu irmão mais velho, Eliabe. Só um spoilerzinho. Davi, quando estava cuidando das suas poucas ovelhas, diz a palavra que vinha um urso e ele matava, vinha um leão e ele golpeava até o leão morrer e ele salvar aquelas ovelhas. E quando ele foi ali naquele exército que ele viu aquele filisteu, e tinha 40 dias, que aquele filisteu, 40 dias, que 2 vezes por dia ele afrontava o exército do Deus vivo, Davi se irou. E aí você sabe toda a história, matou o gigante, Davi casou com a filha do rei por conta disso, Davi matou milhares, o seu exército era poderosíssimo. Saul ficou com inveja dele. Por 3 vezes ele podia matar Saul e ele não matou. Enfim, é um homem que tinha muitas coisas boas. Deus, ele começou muito bem, Deus ajudou muito ele. Mas uma certa feita, ele estava no seu terraço, caminhando, descansando. Ele olha para baixo e vê uma mulher linda, porém casada. Uma mulher linda, porém
era a mulher de um dos seus melhores homens de guerra. E agora ele manda chamar Batseba e deita com ela. Ela se engravida e aí você conhece toda a história. Ele manda matar o marido desta mulher. Ou seja, um homicida adúltero. E agora, Deus ama esse homem, amar quem não merece ser amado. Sabe o segredo de Davi? Eu descobri hoje na Bíblia. O segredo de Davi está em Atos, capítulo 13, versos 22, a parte B. Sabe o que diz lá? Diz assim, o próprio Deus dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Sabe, amar quem não merece ser amado. Um adúltero, um homicida, é um homem que tramou o mal daquela pessoa que protegia ele. E mesmo assim, o Senhor agora diz: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, o segredo de ser amado, mesmo sem merecer esse amor, é fazer a vontade de Deus. Davi, mesmo depois que se tornou rei, o que ele fazia? Ele continuava buscando viver uma vida com Deus. Aleluia! E quando ele cometeu o seu pior erro, o seu pior pecado, ele assumiu o seu erro, não atributou a ninguém o seu pecado, se arrependeu amargamente e foi perdoado. Davi não merecia, aleluia, ser amado por Deus, ele não merecia, mas o que fez a diferença na vida de Davi foi se arrepender do seu pecado. Tanto é verdade, segundo nós que estudamos a Bíblia, nós descobrimos que o Salmo 51, principalmente o verso 10, todo o Salmo 51 foi depois do pecado de Davi. Depois que ele pecou, que ele perdeu até o desejo, aleluia, de viver. E aí no versos 10 do Salmo 51 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito aquebrantado. E Davi ali, realmente, ele colocou a boca no pó, ele foi por secreto com Deus e ele pediu ao Senhor um coração puro e ele buscou viver uma vida em obediência e agradar a Deus. Então eu quero te lançar aqui uma pérola maravilhosa. Deus tem paciência com os nossos erros. Deus tem paciência com os nossos erros. Deus nos acolhe quando voltamos para Ele em arrependimento. Ei, Deus não é como aquele homem, como o seu marido, seu filho, o seu vizinho, ou qualquer outra pessoa da sua família que você erra, vira as costas para você, não quer mais falar com você, ou então fala com você, mas tem aquele relacionamento artificial, porque não consegue perdoar, porque não consegue te liberar, porque não quer mais se relacionar com você. Não, Deus é diferente. Deus te ama, mesmo sem você merecer esse amor. Mesmo assim, Ele te ama. Ele tem paciências com os seus erros. Ei, crente, escute-me. Deus tem paciência com o seu erro. Graças a Deus por isso. Um homem como Davi, que fez muitas coisas lindas, muitas coisas boas, mas no caminhar, no decorrer da sua caminhada, ele fracassou, ele pecou, ele adulterou, ele matou. Mas ele se arrependeu e depois de tudo isso, ele conseguiu ter um coração
segundo o coração de Deus. Eu louvo a Deus por esse Deus maravilhoso, esse Deus que não desiste de mim, esse Deus que não desiste de você. Ei, o nosso Deus, ele não desiste. O homem pode até ter desistido de você, a mulher pode até ter desistido de você, mas Deus te ama, mesmo quando você não merece ser amado. E a minha oração nessa manhã é que o meu Abba Pai, que o meu papaizinho me ensine a viver o que eu prego e pregar aquilo que eu vivo. Oh, aleluia! E me faça amar mesmo aqueles que não merecem o meu amor. Sabe por que eu preciso fazer isso? Porque Ele me amou primeiro. Amém? Oh, aleluia. Eu quero ser boca de Deus nesta manhã para ti. Eu quero orar. E a minha oração é que o Senhor te abençoe, que o Senhor tire a dureza do seu coração, que o Senhor manifeste a glória dele sobre a sua vida e que você venha aprender com Jesus, com o próprio Abba, amar mesmo aqueles que te feriram, que te machucaram e que não merece o seu amor. Amém? Afinal, todos nós dependemos de Deus e todos nós merecemos algumas ou várias chances. Fica aí essa dica, beijos, beijos em seu coração e até segunda-feira, se o Abba assim quiser, com o pão. Antes do pão, eu te convido a buscar o nosso Pai. Beijos, beijos e até segunda.